Obrigado, pastor. Sempre bom ser bem recebido, né? A gente fica mais seguro, né? Não é verdade, irmãos? A gente se sente bem, se sente amado, assim, uma coisa. Queridos, paz do Senhor Jesus. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos para Gálatas capítulo 5. Nós estamos no segundo encontro aí do nosso estudo, ó, de dentro para fora. De dentro para fora. A vida transformada pelo fruto do Espírito Santo. A vida transformada pelo fruto do Espírito Santo. Vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, ok? Abriu aí? Está aí comigo? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Nós estamos intitulando essa série de mensagens, de dentro para fora, a vida transformada pelo fruto do Espírito, porque nós acreditamos que é o testemunho da palavra de Deus, meus irmãos. Aquilo que a Bíblia nos mostra, aponta, indica que a vontade e o projeto de Deus, não é que nós sejamos, depois que a gente aceita Jesus, aliás, depois que Jesus nos aceita e então a gente aceita Ele, depois que nós nascemos de novo, não é que nós sejamos assim versões melhoradas de nós mesmos, sabe? Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente escuta alguém dizendo, você pode ser alguém melhor, você precisa ser um homem melhor. Nós vamos ver que o propósito de Deus não é que nós sejamos pessoas melhores não, irmãos. Quando nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, quando nós aprendemos o que a Bíblia diz a respeito desse tema, a gente vai ver que a vontade de Deus para a gente não é só que nós sejamos pessoas melhores, não. Porque Deus tem algo muito maior para fazer na minha vida e na sua vida do que simplesmente, ou como se fosse pouco, né? Do que me tornar um Linderson melhor. Ok? Bom, vamos lá. Verso 22 começa com uma conjunção adversativa. Uma palavra na língua portuguesa que indica, faz uma conexão entre duas sentenças. Entretanto, faz uma conexão mostrando que o que vai vir depois está em oposição àquilo que veio antes. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, não é verdade? Então, nós começamos a ler o versículo 22, e a primeira coisa que você leu no versículo 22 aí, foi essa conjunção. Mas o fruto do Espírito é. Bom, se ele começa com mas, é porque ele vai fazer agora, o texto do apóstolo Paulo vai fazer uma oposição ao que veio antes. E o que veio antes desse mas aqui? As obras da carne, que foi aquilo que nós vimos na semana passada. Pastor, eu não estava aqui na semana passada, eu não acompanhei na semana passada, e graças a Deus que você, pelo fato de você não estar aqui, mas poder ter à sua disposição uma coisa maravilhosa chamada internet. Então, se você for lá no Facebook da nossa igreja ou lá no canal do YouTube, vai estar lá a nossa mensagem de semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre as obras da carne. Nós explicamos um pouquinho, lançamos um pouco de luz sobre qual é essa grande inimiga que nós enfrentamos dentro de nós. E nós falamos que a vida do cristão, dentro do cristão, não está tudo em paz e harmonia, não é verdade? Dentro do cristão existe uma verdadeira guerra. É disso que o apóstolo Paulo fala lá no verso 16. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que você não faça o que porventura seja do seu querer. Então o Espírito e carne estão guerreando dentro de nós. Antes de nós sermos cristãos, perceba, antes de nós sermos cristãos não tem uma guerra dentro de nós. Existem conflitos que você vive hoje, perguntas que você se faz hoje, que você só se faz porque você é crente. Coisas nas quais você pensa,
que você só pensa, meu irmão, minha irmã, porque você nasceu de novo. Porque antes de você ser crente, você nem dava bola para isso. Por quê? Porque não tinha uma guerra dentro de você. Antes de você ser crente, não tinha uma guerra, você estava morto. O diabo era o dono. O diabo estava governando. A carne estava governando. Antes de você ser crente, não tinha o espírito lutando contra a carne contra o espírito. A carne era senhora. A carne mandava. Você não fazia o que você queria. Você fazia o que a sua natureza pecaminosa, através, claro, do pecado e da tentação do diabo, te levava a fazer. Lê do engano, ou seja, está muito enganado aquele que pensa que não tem Jesus e que é livre. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, cara, você não é livre, não. A pessoa que faz o que quer da vida dela não é livre, é escrava. E o pior tipo de escravo que tem, que é o escravo da própria vontade. Não tem escravo pior do que o escravo da própria vontade. Então uma pessoa que faz tudo o que quer não é livre. A pessoa que faz tudo o que quer é só um escravo. Escravo de si mesmo. A coisa mais incrível que você pode fazer como sinal da sua liberdade é dizer não. Inclusive para a sua vontade. O cristão é tão livre, mas tão livre, mas tão livre, que ele é livre até para dizer não para ele mesmo. Quero muito, e até gosto, mas não. Amém, gente? Isso acontece com você de vez em quando? Quero muito. Pode até ser que não seja pecado, mas não. Eu sou livre. Eu sou livre até mesmo das minhas vontades. Não para si mesmo é coisa para quem é livre. Amém, pessoal? Muito bem. Então, antes de você ser crente, não tinha essa guerra dentro de você. Gente, se Deus passasse... Eu vivi 20 anos antes de conhecer Jesus. Se Deus pegasse 1 hora da minha vida, nesses 20 anos antes de conhecer Jesus, 1 hora num filme e passasse diante de mim, só 1 hora, eu tenho certeza que eu ia ficar em crise. Como é que eu poderia falar tanta coisa, tanta besteira desse jeito? Como é que pode uma pessoa normal, pela mente dela, passar tantos pensamentos ruins? Como é que pode? Por quê? Porque a minha vida estava governada. A nossa vida estava governada pela carne. Mas quando você nasceu de novo, a carne deixou de ser senhora dentro de você. Dentro de você começou a habitar o Espírito Santo de Deus. O seu espírito que estava morto, governado pela carne, foi revivificado. Você nasceu de novo. E nascido de novo agora, você em Deus tem condição de fazer oposição à carne. Em Deus. E aí nós vimos sobre o que a carne é capaz de produzir. E nós vimos que a carne tem as obras da carne. Ou seja, depois que nós nos afastamos do nosso Deus, depois que o homem pecou contra Deus, esse afastamento do homem contra Deus expôs o homem a uma degradação moral. O homem afastar, eu vou usar essa linguagem, porque eu tenho certeza que ela vai funcionar muito para a gente. Irmãos, imagine que você pega um pedaço de carne e tira um pedaço de carne do animal vivo. Então o animal morreu, esse pedaço de carne está ali. Aí você coloca aquele pedaço de carne no congelador para conservar aquilo. Agora imagine você tira aquele pedaço de carne, então ele estava lá preservado, conservado, e você tirou. À medida que o tempo passa, o que começa a acontecer? Aquela carne começa a sofrer os efeitos da sua degradação. Aquilo está morto. Aquilo não está mais vivo. A tendência daquilo, depois que saiu desse ambiente de conservação, é que a morte comece a governar e aí ela começa a se decompor. O que é a decomposição? É uma coisa cada vez mais morta. É uma coisa exposta ao processo da morte. Isso é que é a decomposição. O que aconteceu com o homem? Deus é a fonte da vida do homem.
Então, enquanto o homem estava conectado com Deus, ligado com Deus no Éden, tendo comunhão com Deus no Éden, o homem recebia de Deus essa graça, e na presença de Deus, então o homem não se degradava, nem moralmente, nem fisicamente. O homem era pleno e perfeito. Mas qual foi o caminho do homem? O que o homem escolheu fazer? Ceder às tentações da serpente, virar as costas para Deus. A partir daquele momento, o pedaço de carne saiu da geladeira. E desde o jardim do Éden, nós estamos vendo um processo de degradação terrível. Terrível. E o homem não está, ao contrário do que muitos filósofos disseram, ao contrário do que muitas pessoas insistem hoje em dia em tentar dizer por aí, a sociedade não está numa marcha de progresso, o homem não está se tornando um ser cada vez melhor, o homem não está evoluindo, o homem não está se tornando cada vez mais humano. Não, absolutamente não. O homem está cada vez mais exposto à degradação do seu próprio ser. Sabe que antes do final, no final do século XIX para o século XX, 1800 e alguma coisa para a virada de 1900, as pessoas diziam assim: olha, o século XX, a ciência está se desenvolvendo, o homem está ficando o homem vai ser cada vez mais livre, nós vamos ter progresso, nós vamos ter cidades cada vez mais organizadas, nós vamos ter universidades cada vez maiores, olha a filosofia, olha o conhecimento, o homem vai ser livre, o homem vai ser perfeito, o homem está entrando numa escalada, olha só o que eles diziam, de ordem e progresso. Já leu isso em algum lugar, gente? É de lá mesmo que foi tirada, foi esse pensamento iluminista que inspirou as pessoas que elaboraram a bandeira do Brasil, tá? Então estamos numa marcha de ordem e progresso. E aí a gente entra no século XX, e a gente vê a história do século XX, e a gente diz, não. Uma sociedade que está em ordem e progresso, um homem que está evoluindo não produziria a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não produziria o nazismo, não produziria a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas mortas. Definitivamente o homem não está evoluindo. O homem está cada vez mais exposto à degradação provocada, iniciada aonde? No jardim do Éden. O homem está morrendo cada vez mais morto. Então, a carne vai levando o homem a viver à luz dessa morte. O que é uma vida na carne? Uma vida na carne é uma vida à luz da morte. Uma vida na carne é uma vida resultado desse afastamento com Deus. Então esse pessoal, não ache você, esse pessoal forte, jovem, bonito e tal, que está por aí, eles não estão cada vez mais vivos, eles estão cada vez mais mortos. Estão cada vez mais mortos. Então isso é as obras da carne. Aquilo que a nossa natureza humana produz em nós. E isso, gente, essa natureza humana corrompida, gera efeitos lá na nossa vida pessoal. Aí o texto começa no verso 22, então, com nosso foco. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha só, em oposição a essas obras terríveis da carne, existe o fruto do Espírito. Então vamos entender aqui uma coisa. Eu disse para vocês que a carne tem obras. Ou seja, a carne tem a metáfora que Paulo usa, essa palavra obras, as obras da carne, a gente poderia traduzir como o resultado imediato. Então, necessariamente e imediatamente a carne faz o quê? A carne tem prostituição, idolatria, feitiçaria, etc, etc. Só que Paulo agora troca de metáfora, gente. Ele troca de ideia, ele troca de palavra, e ele diz que o Espírito não tem obras. O Espírito tem o quê? O que está escrito aí? Um fruto. O fruto do Espírito. Isso é tão interessante. Por que Paulo usa essa... Vamos pensar um pouco juntos nessa ideia de Paulo, o fruto do Espírito. Por que a carne tem obras e o Espírito tem um fruto? Primeiro vamos pensar nessa palavra fruto. O fruto. É interessante isso, né? Paulo vai
lá para um mundo da agricultura. Vai lá para o mundo da agricultura. Fruto, a palavra grega karpos, que aparece lá no texto, é mesmo fruto. Se aparecesse lá o fruto da abacateira. Como é que é abacateira em grego, pastor Eliseu? Eu não sei, não tenho nem ideia também. Mas seria o karpos da abacateira. Ok? Então, o fruto é o resultado. Olha só, o fruto de uma coisa é o quê? O resultado visível de uma coisa que estava agindo antes invisivelmente. Então, está lá o sujeito, planta aquela semente que passa por um processo invisível e o resultado daquela semente é uma bela árvore. Então, o fruto é a manifestação visível de uma coisa que estava agindo apenas de forma invisível. Aí Paulo usa essa metáfora, o fruto. E é interessante por quê? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que se Paulo usou essa palavra do fruto, essa ideia do fruto, é porque ele quer que a gente aprenda algumas coisas. Primeiro, é que primeira coisa, é que diferentemente da carne, o fruto se manifesta depois de um processo. Carne tem obra, é uma coisa pronta. O fruto não. O fruto traz consigo a ideia de um cultivo, de um processo. É isso que Paulo está trazendo para a gente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, primeiro, todo ser humano já tem em si o potencial para viver as obras da carne. Ele já é carnal. O fruto do Espírito não. Para que o fruto do Espírito se manifeste, ele precisa de um processo. Por isso que é tão demorado, gente, a gente abandonar alguns hábitos pecaminosos nossos, não é verdade? Quem aqui está lutando contra um pecado e sabe que tem que largar esse pecado e quer ser um cristão melhor? Só eu? Só eu tenho um pecado na minha vida que eu tenho que abandonar? Só eu? Claro que não. Absolutamente não. Nós estamos num processo. Então, primeiro, é que diferentemente da obra da carne, o fruto é resultado de um processo. Não está pronto. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado. Ele é o resultado, assim como o fruto, o brotar de uma árvore é resultado ali do tempo, da chuva, do solo e da semente. Do mesmo jeito, o fruto do Espírito em nós vai se desenvolvendo a partir do momento que a gente vai vivendo esse processo com Deus. Esse processo. Entende? Então, primeiro isso. Segunda realidade que essa questão do fruto tem que trazer para a gente. É que o fruto aqui tem um agricultor. E que agricultor é esse? Esse agricultor é o Espírito Santo. Então, olha só, se a carne já está pronta, lembra que Jesus falou? O espírito está pronto, a carne é fraca. A carne milita contra o espírito contra a carne. Se a carne já está pronta para pecar, o espírito em mim precisa trabalhar cada vez mais, para que eu dê cada vez menos vazão à carne. Então, para a gente fazer uma aplicação prática desse ponto até agora. Não existe fruto do Espírito sem que você se veja num processo, num relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Irmãos, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, é injusto eu esperar transformação na minha vida. As nossas transformações acontecem no ambiente de intimidade com Deus. Quando você vai se ajoelhar e você vai buscar a presença de Deus, e por exemplo, você está lá orando em línguas. Estou te dando um exemplo.
Você não sabe nem exatamente pelo que você está orando. Aliás, na maior parte das vezes você não sabe pelo que você está orando. Você está ali sentindo a presença de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, e você está lá orando em línguas, e você não sabe que naquele momento, naquele processo ali, que o Espírito Santo te fez chorar algumas lágrimas na presença de Deus, você não sabe, mas Deus está tratando uma área da sua vida. Não existe, irmãos, transformar. Deus não transforma um crente com o qual ele não se encontra. Isso é muito importante. A vida cristã é fundamentada em relacionamento, em encontro. A vida com o Espírito Santo é encontro. Então, pastor, eu quero 2019 ser transformado. Eu quero, pastor, em 2019 sair do lugar espiritual onde eu estou e andar no novo step, no novo degrau. Eu quero ir para um novo lugar em Deus. Pastor, eu não quero mais fazer o meu cônjuge, os meus filhos chorarem pelas mesmas coisas que eu fiz eles chorarem. Pastor, eu não quero mais ser o cristão que eu fui em 2018. Eu quero um up na minha vida. Então você precisa de intimidade. Precisa de intimidade. Lembra daquela analogia que a gente faz? Às vezes o marido e a esposa estão tão próximos, eles têm uma relação tão plena, que o esposo incorpora hábitos, jeitos de falar da esposa, e a esposa incorpora jeitos de falar e de pensar do esposo. Porque com quem você tem intimidade, você recebe influência. Você recebe influência. Então, primeira aplicação da ideia de fruto. Primeira, é que é um fruto, não está pronto. Não cai do céu pronto. Sabe, gente, a gente precisa perder essa... Eu acredito muito, pessoal, presta atenção, eu acredito muito no momento que a gente chama as pessoas aqui à frente, que nós vamos ministrar sobre a vida delas. Eu acredito muito nesse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse momento é a menor parte do processo de transformação. Esse momento aqui, de você receber uma oração, receber uma ministração, esse momento aqui é a menor parte. É a menor parte. Ninguém tem a sua vida transformada de dentro para fora, transformada profundamente, que eu estou falando. Ninguém cresce espiritualmente apenas recebendo oração no púlpito, não, queridos. É pouco. É muito pouco. É pouquíssimo. É muito pouco. Então o que acontece? A oração que você recebe aqui no púlpito, o apelo que você diz sim, ele é parte de um processo que está acontecendo lá na sua casa, no secreto. Está acontecendo enquanto você vai para o trabalho, você aproveita o seu tempo e para. Não sei se você está dirigindo, ouvindo rádio, ou se você está de carona com alguém, ou se você está andando com fone de ouvido na calçada, ou dentro do ônibus, ou dentro do trem, não sei. Mas é aquele momento em que o seu coração se volta para a presença do Eterno em você. O nome disso é intimidade. Esse processo você é transformado. Então o fruto é resultado de uma interação, gente. Nós estamos, sabe, eu estava pensando isso agora há pouco, eu falei, gente, é tão bom citar a frase de grandes pregadores, né? A gente olha assim as histórias daqueles homens, olha aqui o fulano, meu, que frase bonita o do fulano. Tranquilo demais, eu vou lá e me aproprio de uma frase, para citar uma frase aqui para você, para ficar bonita a minha pregação. Só que aquilo é só uma frase. Na vida daquele homem, é o resultado de um processo contínuo com Deus, de intimidade, quebrantamento, de esmagamento de Deus. Deus pegando ele indo orar, buscando em Deus, amando a Deus. Deus, eu não me conformo com o meu pecado, eu não me conformo em ser um homem frio, eu não me conformo em ser um homem indiferente, eu não me conformo em não chorar pelos perdidos. Deus, esmaga-me, Deus, trabalha dentro de mim. E o Senhor vai trabalhando dentro daquele homem, e esse esmagar precioso de Deus
dentro do coração daquele homem gera uma unção preciosa. Gera pérolas. Não existe. Eu vou usar a linguagem, vou transpor o raciocínio. Não existe vida cristã fértil sem o encontro com o Espírito Santo de Deus que fecunda o seu espírito. Que fecunda o seu espírito. As coisas que sustentam o meu ministério, não aprendi na sala de aula. Não aprendi lendo livro. Eu aprendi chorando. Eu aprendi confessando pecado. Eu aprendi pedindo perdão. Eu aprendi indo atrás das lambanças e das coisas erradas que eu fiz. Eu aprendi reconhecendo, eu errei. Eu aprendi enfrentando as bochechas gordinhas e coradas de vergonha muitas vezes. Entende? E olha que quando eu começo a pensar em tudo que eu ainda tenho que aprender, eu fico pensando, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu ainda vou ter que chorar muitas vezes. Eu ainda vou ter que pedir perdão muitas vezes. Eu ainda vou ter que me arrepender muitas vezes. Eu ainda vou ter que entrar em crise muitas vezes. Eu ainda vou ter que ficar em dúvida muitas vezes. Mas esses processos, irmãos, são encontros de intimidade, nos quais o Espírito Santo gera dentro de você vida, gera dentro de você transformação, gera dentro de você um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher. Não um homem melhor ou uma mulher melhor, um novo homem, um homem novo, uma mulher nova. Entende isso? É nesses encontros com intimidade. Às vezes, ler um livro me transforma num homem melhor. Mas Deus não quer que eu seja meramente um homem melhor. Ele quer que eu seja um homem novo. Novo. Novidade de vida. Vida nova com Deus. Longe da carne. E cada vez mais entregue ao agir do Espírito. Ao agir do Espírito. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui que você reparou é que está no singular. Que ele diz, mas o fruto. Você reparou que não são os frutos? Com certeza você reparou isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Enquanto essas coisas não há lei. Olha que coisa interessante, gente, isso aqui. É que não apenas Deus está introduzindo a gente num processo com o Espírito Santo, para o Espírito Santo nos transformar de dentro para fora, mas que esse processo vai gerar características visíveis em nós, e não é uma ou outra característica. Porque quando o texto coloca aqui no singular, o fruto, você sabe, já ouviu isso? O texto está tratando todas essas coisas juntas que estão aí, como o fruto do Espírito. Então perceba, o amor é uma parte desse fruto, a alegria é outra parte, a bondade é outra parte, a benignidade, a mansidão do próprio, tudo isso são partes integrantes do mesmo fruto. O que significa dizer isso, gente? O que significa dizer que o Espírito Santo quer gerar em nós um caráter equilibrado, e eu preciso falar um pouquinho sobre isso daqui. É que o fruto do Espírito, quando ele é gerado em nós, ele nos torna homens e mulheres. A palavra que eu vou usar é uma palavra que talvez é a expressão. Nós estamos no culto de ensino. Isso é o que nós chamamos, sabe o quê, gente? De simetria de caráter. O que é algo simétrico? Né? É algo que é igual, está junto, anda junto. Está balanceado. Simetria de caráter. Isso eu acho interessante. Porque o texto aqui parte do princípio que a obra do Espírito Santo em nós não faz com que a gente seja, eu seja um homem mais bondoso,
mas sem longanimidade. Quer dizer, traduzindo, a obra do Espírito Santo não faz de mim um homem com uma parte do meu caráter trabalhada e a outra lá atrás. Ah, fulano é uma pessoa tão honesta. Só é pavio curto. Sai de perto. Fulano é tão amoroso. Fulano tão gosta tanto de ajudar os outros, mas é bobo. Se permite ser enganado o tempo todo. O fulano é um pai muito presente, mas se permite ser manipulado pelos filhos. Aquela mulher tão organizada, uma mulher que mantém a casa toda, tudo tão assim, ela é tão excelente, mas ela não controla a língua. Simetria de caráter significa o quê? Significa que você não vai ficar como alguns daqueles homens que fazem gambiarras no corpo, que fica com um ombro desse tamanho, fica parecendo uma coxinha. Quem frequenta academia já viu coxinha andando lá na academia, não viu, gente? Uma coxinha de pé. Aqui em cima, monstro. Tudo gambiarra muitas vezes. Tudo... Não é verdade? Desproporcional. É por isso, queridos, que aqui ele trata o fruto como todas essas características agindo e atuando dentro de uma pessoa que vai gradativamente sendo transformada pelo fruto do Espírito. Uma dimensão do Espírito, presta atenção, uma dimensão do Espírito cria as condições para que a outra se manifeste. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O coração do longânimo precisa da fidelidade para suportar as pressões e não desanimar. Então, o que é a longanimidade? É aquela pessoa que demora a estourar. Depois vocês vão aprender sobre isso. Então, eu estou aqui suportando, por exemplo, o Wagner. O Wagner está aqui, e eu estou aqui ao lado do Wagner. Não vou desistir do Wagner. Eu não vou desistir do Wagner. Eu não vou desistir do Wagner. Eu não vou desistir do Wagner. De novo, eu não vou desistir do Wagner. Eu estou demorando. Eu estou sendo longânimo. Eu tendo um ânimo longo. Agora, por que eu sou longânimo? Porque em mim reside a fé. A pistis, do qual o texto fala. Eu persevero em longanimidade com o Wagner, não porque eu sou bobo, mas porque eu acredito que ele pode ser transformado. Porque eu acredito que ele pode ser transformado. Bom, a paz no coração do crente é companheira da benignidade. Eu posso olhar para a vida do Wagner e saber que ele passa por problemas, e saber que talvez ele esteja passando por problemas graves agora. Eu posso olhar para a vida dele e viver em paz. Por quê? Porque eu sei que faço tudo o que for preciso fazer, que tiver ao meu alcance, para remediar os efeitos do mal na vida dele. Então, à medida que eu sou benigno com o outro, o sofrimento do outro não me deixa... Não me dá vontade de me esconder quando eu vejo. Olha lá, de novo, A benignidade faz com que o coração descanse em paz. Posso estar aqui, Wagner, na sua frente, sabendo que não deu certo e que você está tendo que voltar aqui agora. Mas eu estou aqui de cara limpa, sabe por quê? Porque eu sei que eu fui benigno com você, ou seja, eu fiz tudo de bom que eu poderia fazer pela sua vida. E por isso eu tenho paz de olhar no teu rosto de novo, quando você está começando do zero. Isso é uma simetria de caráter. Isso é demais, alegria. Alegria, eu amo verdadeiramente o outro, e por isso eu posso ter alegria, mesmo diante das falhas do outro. Olha que coisa interessante, eu amo o outro que é imperfeito, que pisa na bola, que erra,
Eu amo o outro que não me cumprimenta. Eu amo o outro que não pagou o cafezinho para mim ali fora. Eu amo o outro que eu sei que de vez em quando fala mal de mim pelos cantos. Mas eu amo o outro, e isso gera em mim alegria, sabe por quê? Porque eu amo com um amor ágape. Eu amo sem esperar nada em troca. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu amo sem esperar receber em troca. Só se frustra quem cria expectativas a respeito de alguém que falha. Então eu amo você, Wagner. Você pisa na bola comigo. Você fala mal de mim. Você não me empresta dinheiro quando eu peço. Você reclama de mim pelas escondidas, Wagner. Mas eu te amo, Wagner. E isso é bom demais, cara. Você não sabe o bem que isso faz. Não é para você não, cara. É para mim. É para mim. E aí eu sou livre. Eu posso buscar alegria em coisas maiores, não no Wagner. Porque que alegria o Wagner pode me dar? Entende isso? Preste atenção, porque isso pode tirar você do jardim de infância emocional. Eu tenho alegria. Sabe por quê, Wagner? Porque eu redirecionei as minhas expectativas de realização para o Criador. E agora eu posso amar você sem esperar receber nada em troca. Irmãos, orem. Orem para que nós consigamos amar uns aos outros. Sabe por quê? O Wagner precisa orar para que eu ame ele de verdade. Porque se eu amar o Wagner de verdade, com amor ágape, o amor que não quer receber nada em troca, eu estou deixando o Wagner livre. Preste atenção em mim. Se eu amar o Wagner com o amor de Cristo, eu estou deixando o Wagner livre do pior cativeiro que eu poderia colocar sobre ele. Se eu amar o Wagner com o amor de Jesus, eu deixo ele livre do pior jugo que uma pessoa pode colocar sobre a outra. Sabe qual é? Ter que fazer feliz. O pior jugo que eu poderia colocar sobre o Wagner é a responsabilidade sobre ele de ter que me fazer feliz. O pior jugo que eu posso colocar sobre o Wagner é a responsabilidade dele me fazer me sentir amado. É por isso que cheio de crente mal resolvido nos seus relacionamentos. Porque está esperando viver uma alegria a partir de um amor que nenhum ser humano é capaz de proporcionar. E aí coloca jugo nos irmãos da igreja, coloca jugo na esposa, coloca jugo nos filhos, coloca jugo no presidente, coloca jugo na nação. Alguém tem que me amar, você precisa me amar. E se lembrar daquele desenho animado, vai ser pecado, hein? Lembra daquele desenho animado, aquele seriado que passava? Alguns aqui já lembravam, já eram vovós quando passava aquele desenho, eu sei. Um bichinho que saía assim do ovo e dizia, você precisa me amar. Não é verdade? Você precisa me amar. É bem assim. Não lembra, né, irmã Ana? Não tinha televisão. Preste atenção. Preste atenção. Olha aqui. O fruto do Espírito, ele é formado por dimensões 9. E elas devem operar conjuntamente em mim, para que o meu caráter seja pleno e maduro. Pleno e maduro. Entende isso? Isso vai me transformar de um jeito que vocês não têm ideia. Isso vai me transformar de dentro para fora. E isso, preste atenção, esse exemplo que eu dei aqui, de como o amor e a alegria se encontram, eles têm que andar juntos. Isso que eu falei aqui para vocês, só para crente. Só crente. Entendeu? Isso é a conversa de crente, amém, gente?
A conversa para cristão. Nem o sujeito mais voluntarioso do mundo, o sujeito mais, ele não dá conta de produzir sozinho nele mesmo. É um milagre do Espírito Santo em nós. Mas esse milagre é produzido através da intimidade. Da intimidade com Deus. Amém, queridos? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente fala o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E a gente lê aqui essas dimensões do fruto do Espírito Santo, enfim. Mas a gente precisa entender que o fruto do Espírito, a viver isso que eu estou falando aqui para vocês, não tem a ver simplesmente assim com algo que Deus quer que aconteça com um número limitado de pessoas. Entenda, eu quero explicar isso para você. O fruto do Espírito não é só assim Deus dizendo assim, eu quero que eles sejam uma igreja melhor e mais acolhedora e que eles sejam mais legais. Faz parte de um projeto muito, muito maior. Eu quero mostrar para você, para nós concluirmos, que o fruto do Espírito Santo é o plano original de Deus para o homem desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. E que você vai ver que isso que Deus está fazendo na sua vida não tem a ver só com o projeto de Deus para a sua vida esse ano. Não tem só a ver com o projeto de Deus para a sua vida daqui a 5 anos ou 10 anos que seja. Tem a ver com o projeto que Deus tinha lá atrás, lá no Jardim do Éden. O fruto do Espírito faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, você já leu, já ouviu isso tantas vezes, o Senhor dizendo, façamos o homem à nossa imagem, olha só, conforme a nossa semelhança, domine ele, tal. Aí depois ele diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, querido, a humanidade foi feita, para quê? Para carregar a imagem e semelhança de Deus. O que significa a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus, trocando em miúdos, significa a possibilidade que nós temos de carregar em nós alguns atributos do próprio Deus. Deus compartilhando com a nossa vida um pouquinho de quem Ele é. Deus compartilhando conosco, olha que coisa interessante. Deus é amor. Ele nos fez imagem e semelhança. Ele nos fez com a possibilidade de amarmos. Imagem e semelhança. Deus, Ele é criativo. Olha que interessante. Deus cria as coisas. E Deus nos fez também com a possibilidade de recriarmos algumas coisas. Inventarmos a ciência, obras de arte, música, composições, tantas coisas. Nós também somos, de alguma forma, criativos. Deus é Senhor do universo. E Ele diz assim, eu vou colocar vocês para serem meus representantes, para governar o restante da criação também. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa, gente, nós carregarmos em nós a imagem do ser mais lindo, mais maravilhoso, mais perfeito, mais tremendo da eternidade inteira. Significa nós, seres limitados, carregarmos em nós um pouquinho de infinitude. Olha que coisa interessante. Ser imagem de semelhança de Deus significa que nós, com a inteligência pequena, podemos ter dentro de nós a sabedoria do próprio Deus trabalhando. Esse é o projeto original de Deus para a gente, que nós sejamos imagem e semelhança dele. Mas você sabe, nós já ouvimos, já falamos, o pecado quebrou isso. E aí Deus mandou Jesus. Agora, não é tão interessante que nós vamos aprender que o pecado nos afasta de Deus e corrompe a imagem de Deus em nós. Corrompe a imagem de Deus em nós. Entretanto, nós podemos ter essa imagem restaurada.
Como, pastor? Ora, para que eu tenha a imagem de Deus restaurada em mim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, no mínimo, olhar para Deus. Eu preciso olhar para Deus e ver como que Deus está fazendo as coisas e ser igual a Ele. É isso que eu preciso, imitar Deus. Às vezes assim, pastor, como é que a gente imita Deus? Como é que eu posso me comportar como Deus se comporta? Ou para onde que eu olho, eu não vejo Deus. Aí tem um detalhe. Você até não vê Deus. Você não vê mais Deus. Mas a Bíblia está escrito a história de Deus quando Ele andou aqui na terra como se fosse eu e você. A Bíblia chama Jesus de a imagem do Deus invisível. Em Colossenses 1,15. Em Hebreus 1,3, a Bíblia diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então eu sei como Deus é. Como eu sei como Deus é? Eu sei como Deus é quando eu olho para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. O Filho pensa exatamente como o Pai. O Filho ama exatamente como o Pai. Chega uma hora que Jesus diz para um dos discípulos dele: quem vê a mim, vê o Pai. Então olha que coisa incrível. Se eu quero voltar a viver como imagem e semelhança de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso que Jesus seja formado em mim. Eu preciso que Jesus seja formado em mim. Irmãos, e não era exatamente essa a expectativa do apóstolo Paulo? Por que vocês acham que o apóstolo Paulo queria tanto que os crentes ficassem cada vez mais parecidos com Jesus? Porque Paulo sabia que se os crentes fossem cada vez mais parecidos com Jesus, eles voltariam àquele plano original lá do Jardim do Éden. Lá do Jardim do Éden. É por isso que, por exemplo, Paulo fala aos Gálatas 4, 18 e 19, antes do fruto do Espírito. Paulo diz aos Gálatas: é bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem sofro, de novo, dores de parto. Olha o que ele fala: até ser Cristo formado em vós. E perceba, Cristo estava sendo o quê? Formado na vida dos crentes. É por isso que Paulo lá na frente vai falar sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo sendo formado, gerado como um fruto em nós. Em nós. Irmãos, sabe, eu sei que aqui dentro existem histórias. Histórias e histórias. Histórias e histórias e histórias. Mas eu queria que você, a partir de hoje, eu queria que você não ficasse olhando. Eu não queria que você ficasse olhando para a sua história, quando você quisesse saber sobre quem você é, eu não queria que você voltasse até o seu nascimento. Porque talvez essa história que você viveu logo depois do seu nascimento foi uma história muito complicada. Sabe quem eu sou? Presta atenção, eu sou filho de nordestino. E eu cresci vendo meus pais e os meus tios conversando assim. Você lembra de... Vou dar um exemplo aqui. Você lembra de Expedito de Dodô de Maria de não sei quem? Você lembra do Joaquim de Maria Severina? Eles falando, né? Meu pai é Toim de Chico Teixeira. Esse é meu pai, Toim de Chico Teixeira. Porque meu avô era Chico Teixeira. E se eu tivesse nascido e morado lá onde meu pai morou e nasceu, eu seria Linderson, filho de Toim de Chico Teixeira.
E aí vai só crescendo. E o Benjamin? Benjamin, filho de Lindsay, de Toninho de Chico Teixeira. Olha para você ver. Eu queria que você não definisse mais a sua vida a partir do seu nascimento. Eu queria que você definisse a sua vida a partir da sua origem. O seu nascimento. Se eu for procurar o seu nascimento e a sua criação, eu vou encontrar no tempo e no espaço. Mas se eu for na sua origem, eu vou ter que voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Você não precisa carregar mais com você os traços de comportamento e de pensamento do lugar onde você nasceu. Deus não te fez para ser uma cópia das pessoas que nasceram com você. Deus não te fez para ser nem mesmo uma cópia do seu pai ou da sua mãe. Deus não te fez e você não precisa mais carregar o fardo de ter que andar com um rótulo. Nasci numa família assim, criado num lugar assim. Você não precisa aceitar ser de acordo com a pessoa que você nasceu. Você pode voltar na sua origem e dizer para você mesmo: eu até nasci e fui criado num ambiente de muita agressão, de agressividade. Cresci tomando tapa na orelha. Cresci levando surra de correia. Nasci e cresci assim. E isso fez de mim o homem e a mulher que eu sou hoje. Mas sabe de uma coisa? Eu não fui criado para ser o homem e a mulher que eu fui, ou que eu sou hoje. Eu fui criado para carregar em mim a imagem de Deus. A imagem do meu Criador. Ainda que os meus pais, meus tios, eles não soubessem disso. Eu fui criado não para ser a pessoa que o mundo fez de mim, que a escola fez de mim, que a sociedade fez de mim, ou que as leis fizeram de mim. Eu fui criado para ser quem Deus planejou que eu fosse. E Deus planejou para mim a sua imagem e a sua semelhança. Então imagine, se veja nesse processo. Se veja nesse processo como um quadro que vai ser restaurado. Ele foi pintado originalmente. Séculos e séculos atrás. Ele foi pintado. Alguém pensou e trabalhou de forma tão cuidadosa. Mas o tempo foi passando e as camadas de sujeira foram acumulando. Poeira, teia de aranha. E aí alguém foi lá tentar fazer um remendo, pastor Eliseu. Alguém colocou um remendo, uma tinta aqui, ó, que não estava de acordo com a tinta que o Criador colocou. Entende? Restaurar, que é aquilo que o fruto do Espírito faz em nós em relação à imagem de Deus, não é trazer uma tinta nova por cima. É fazer com que tudo aquilo que cobre o original seja removido. De forma que aquilo que estava lá atrás, que foi a primeira vontade de Deus lá atrás, venha à tona. E é tão interessante que nós somos como esse quadro que está sendo restaurado. Deus nos fez perfeitos. Nós fomos sendo acumulados de tantas camadas de pecado,
vícios, impaciência, intolerância, ignorância, falta de amor, egoísmo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu também não quero ninguém, não amo ninguém. E essas coisas vão cobrindo e vão distorcendo o quadro original. Agora imagine você o seguinte: um quadro, a gente precisaria pegar de fora para dentro. Aqui. O Espírito Santo está fazendo o contrário. De dentro para fora. Até que imagine que esse quadro está sendo trabalhado de dentro para fora. Esse pecado, essas coisas estão sendo retiradas de dentro para fora. Até o dia que elas estão tão fininhas, que cai. E aí aquela beleza que estava escondida se manifesta. A vontade original de Deus para mim e para você é que nós nos pareçamos com Ele. E para a gente se tornar cada vez mais parecido com Deus, a gente tem que viver em comunhão e intimidade com Deus, para que o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus, se manifeste em nós. Você não foi criado para ser a pessoa que você sempre foi desde que você nasceu. Você foi criado para ser a imagem e semelhança que Deus planejou lá no Jardim do Éden. Eu quero me tornar cada vez mais a pessoa que Deus planejou que eu fosse. Vamos orar? Quero orar por você. E é tão maravilhoso, né? Deus quer que a gente se pareça com Ele, mas de dentro para fora. Já parou para pensar isso? Deus quer que a gente se pareça com Ele, mas de dentro para fora. Paulo diz aos Coríntios, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, olha que legal isso. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí Paulo fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente não sabe exatamente qual era a cor preferida da roupa de Jesus. A gente não sabe exatamente qual era a altura de Jesus. A gente não sabe se Jesus era gordinho, magrinho. A gente não sabe qual era o prato preferido de Jesus. A gente não sabe qual era o estilo de música que Jesus gostava. Pastor, como é que eu faço então para ser parecido com Jesus? É simples. Veja como Jesus sentia e peça ao Espírito para gerar a mesma coisa. Deus não me deixou ter a mesma roupa de Jesus, mas Ele disse, você pode ter o mesmo coração de Jesus. Você pode até não ter a mesma voz de Jesus, mas você pode ter a mesma mente de Jesus. Você pode até não ter o mesmo peso de Jesus, mas você pode amar como Jesus amou. Eu nasci para ser um homem mais parecido com Jesus. Eu nasci para ser um homem mais parecido com Jesus. Vamos orar? Alguém quer vir aqui à frente para orar? Então, vem aqui à frente para orar. O nosso pastor, alguém quer vir aqui à frente e dizer assim, pastor, eu preciso ir aí à frente para orar. Eu preciso receber uma oração. Eu quero receber uma oração. Eu quero vir à frente. Sai do seu lugar e vem cá rapidinho para a gente orar junto. Para a gente clamar a Deus junto. Eu quero, pastor, a imagem, o fruto. Eu quero, pastor, ter simetria de caráter. Eu quero, pastor, eu não quero carregar comigo o fardo de uma existência pesada, quem sabe a minha criação, a minha cultura de origem, sabe? A gente tem esse negócio, porque eu sou assim mesmo, eu sou nordestino, ou então eu sou sulista, não, porque eu sou assim, que nada, eu não nasci para ser nordestino, eu não nasci para ser sulista, eu nasci para carregar a imagem do meu Deus em mim.
Eu nasci para ser parecido com Jesus. É essa a vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus para mim. Não é porque eu sou assim mesmo. Não, não sou assim mesmo. Eu estou, presta atenção, eu estou assim mesmo. Mas eu não nasci para ser assim mesmo. E eu não quero ficar como eu estou. Eu quero me tornar quem eu nasci para ser. E eu nasci para ser parecido com o meu Criador. Em nome de Jesus, Senhor, a minha oração, junto com os meus irmãos, é para que no nome de Jesus, ó Senhor, nós não sejamos pessoas melhores, mas que nós sejamos pessoas novas. Faz um novo Linderson, Senhor, a cada dia. Faz um novo Rubens, um novo Wagner. Faz uma nova Marcela, Senhor, um novo Natanael, um novo Eliseu. Faz de nós novos homens e novas mulheres, cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais livres, Senhor, para manifestar o teu fruto, o fruto da presença do teu Espírito Santo em nós, o fruto da presença do teu Espírito Santo em nós. Desloca-nos, tira-nos, move-nos, ó Deus, momento dessa condição que nós estamos, ó Deus, completamente entregues num processo de transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Faça de nós, Senhor, quem Senhor nos criou para ser, ó Deus, tua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de um Deus amoroso não pode carregar egoísmo. A imagem e semelhança de um Deus benigno não pode carregar uma língua maligna. A imagem e semelhança de um Deus doador não pode carregar a ganância. A imagem e semelhança de um Deus que veio até nós não pode ser, ó Deus, não pode apenas querer ser servida. A imagem de um Deus que serviu tem que servir também. Em o nome de Jesus, transforma-nos. Em o nome de Jesus, gera em nós, Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo. Nós queremos ser parecidos com Jesus, porque nós amamos Jesus, e porque nós sabemos que à medida, Senhor, que o Senhor vê o rosto do teu Filho resplandecendo em nós, o Senhor se alegrará a nosso respeito. O Senhor se alegrará ao nosso respeito. Nós oramos, Senhor, dizendo ao Senhor: transforma-nos sim, gera em nós a mudança sim. E eu sei, Senhor, que dói tanto ser transformado, dói tanto dentro de nós, Senhor, mexer naquelas areazinhas que o Senhor sabe. É tão complicado pedir perdão, é tão complicado recomeçar, é tão complicado às vezes, Senhor, vencer o nosso ego, mas nós nos entregamos a Ti, somos Teus, gera em nós mudança profunda, radical, de dentro para fora. Oramos em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, queridos, que Deus os abençoe.